Boa noite. Vamos iniciar nosso culto no lar, hoje 15/5/2020. Vamos abrir nossas Bíblias para Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4. Tiago 1, de 1 a 4, diz a palavra de Deus assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar. Nosso Deus, eterno Pai, te agradecemos pela oportunidade de estar diante da Tua palavra para tirar lições para nossas vidas, e pedimos que o Senhor nos conduza, ó Pai, que o Teu Espírito fale em nossos corações, o que nós devemos fazer para melhorar o nosso relacionamento com o Senhor, para que as nossas práticas venham a Te agradar. Peço assim e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em tempos difíceis como os que estamos vivendo, devemos transformar as provações em vitória. Nossa meditação hoje tem como título Transformando as provações em vitória. E nós observamos Tiago se identificando no versículo 1 como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Depois ele fala sobre seus ouvintes, que ele define como sendo as 12 tribos que se encontram na dispersão. E esses irmãos eram irmãos que estavam espalhados pela Ásia Menor por causa das perseguições, mas que eram pessoas fiéis ao Senhor. E Tiago ele faz questão de apresentar na carta que ele escreveu os propósitos que ele tinha para com aqueles irmãos. Então, ele desejava resolver alguns problemas que os irmãos estavam passando ali, as 12 tribos, que estavam dispersas. Tiago mostra na carta inteira, se você ler, você vai entender esta ideia, que aqueles irmãos estavam passando por duras provações, eles estavam sendo tentados a pecar. Alguns crentes ali estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Alguns membros da igreja dispersa estavam buscando posições de liderança, alguns outros estavam falhando em viver o que pregavam, outros crentes estavam vivendo de forma mundana, outros não conseguiam dominar a sua própria língua, outros estavam se afastando do Senhor, e havia crentes que estavam vivendo em guerra uns contra os outros. Então, Tiago ele combate esses irmãos, ele educa, exorta eles a realmente não agir dessa forma. E nós podemos observar que é uma semelhança com os nossos dias, com realmente o que acontece em nossos dias. Então, Tiago, ele continua mostrando em toda a sua carta para os irmãos que eles tinham que relembrar, que eles tinham sido transformados em um povo especial a partir do momento que creram em Jesus como Salvador, mas que eles não estavam isentos das aflições. A gente observa bem claro aí no trecho, quando ele vai apresentando esta ideia. Então ele mostra para os irmãos que eles são crentes, mas eles estavam sendo perseguidos. Eles são crentes, mas foram dispersos.
Eles são crentes, mas tiveram seus bens saqueados. Se você lê Hebreus lá no capítulo 10, você vai observar isso, né? Eles são crentes, mas são pobres, e muitos deles estão sendo oprimidos pelos ricos. Eles são crentes, mas ficam enfermos, adoecem. No 5,14 ele fala sobre isso. Eles são crentes, mas sofrem. Aí no 5,13 dá esta ideia. Então, aqui dá a ideia clara que a vida cristã é um campo de batalha, tá? O crente fiel, ele pode sofrer vários problemas, como desemprego, doenças mortais, necessidades, injustiças, né, por parte dos homens, prejuízos e outras coisas mais. O que nós temos que ter em mente é que Deus, Ele não promete livrar-nos dos problemas, mas Ele promete estar conosco nos problemas. Então, o Senhor está conosco sempre. E a nossa grande questão é como transformar as provações em vitórias. Temos aqui 4 considerações. No versículo 2, mostra bem claro. Daí, só no versículo 2 nós temos 3 considerações. E a primeira parte nós observamos Tiago iniciando com a frase meus irmãos. Aqui mostra que as provações são compatíveis com a fé cristã. Então, mostrando bem claro que provações faz parte da vida cristã. No contexto do Novo Testamento, nós podemos confirmar isso, lembrando o que Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis aflições. O que Paulo falou em Atos 14:22 e Lucas registrou, diz, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo também falou para Timóteo, em 2 Timóteo 3,12, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Tá? Então aí é bem clara a ideia bíblica, então mostrando que as provações fazem parte da vida do cristão. As provações são resultados da nossa própria humanidade. Então, por sermos humanos, nós adoecemos, sofremos acidentes, desapontamentos e outras coisas mais. Também as provações são resultado da nossa pecaminosidade. Então, o nosso próprio pecado, ele traz problemas para nós, né? Nós criamos problemas com a nossa própria língua, Tiago diz no livro, tá? Em capítulo 3. Então, essa ideia aí. E a gente pode também pensar no sentido geral, que a culpa do pecado é nossa. Não podemos atribuir a uma segunda pessoa. Um exemplo é uma pessoa que morre de câncer por ter passado vários anos fumando. O culpado é ela, tá? Ela não pode culpar ninguém pela sua morte. E também nós podemos observar que as provações são resultados da nossa cristandade, ou seja, da nossa posição de cristão. Então, muitas tribulações que enfrentamos é por sermos cristãos. Nós sabemos que o próprio Satanás, o mundo, a própria carne, ela luta contra nós. Então, nós, por sermos cristãos, sofremos. Então, aqui as provações são compatíveis com a fé cristã. E continuamos com a ideia como transformar as provações em vitória. Olhando ainda para o versículo 2, nós observamos que as provações são variadas. Então, Tiago usa a palavra várias, né? Então, a palavra várias dá para nós a ideia que ela, vindo do sentido grego, traz a ideia para nós de várias cores ou multicolorido. Então, se a gente for pensar em tonalidade de cores, nós vamos ver que as provações têm tonalidades fracas e fortes. Então, são várias, né? Então, mas nós podemos ter em mente clara que para cada provação, tá, Deus tem a suficiência para nos livrar daquelas provações. Então, quando nós dizemos que as provações elas são
multicoloridas, ou outras palavras podemos dizer policromáticas, né? Nós dizemos o que Pedro diz em 1 Pedro 4:10, que o Senhor, Ele é multiforme, ou seja, a graça de Deus é multiforme, ela supera qualquer provações. 1 Pedro 4:10 que diz: serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, há provas fáceis e provas difíceis, mas todas as provas têm uma saída. Deus está acima de qualquer provação. Então, Deus sabe o que está fazendo em nossas vidas, Ele sabe realmente para onde está nos levando, então Ele sabe realmente o que é melhor para nós, e Ele vai cuidar de nós em todas as situações. Então, lembrando que as provações são várias, mas também Ele mostra que as provações são passageiras. Então, quando a gente observa aqui, palavra passagem, no versículo 2, quer dizer, nós estamos passando pelas provações, nós não ficamos numa provação, não permanecemos numa provação, estamos só passando. Então lembre como transformar as provações em vitória. Através de 4 considerações. A primeira consideração é que as provações são compatíveis com a fé cristã. Segundo, as provações são variadas, né? Então são várias, né? As provações são passageiras, tá? Nós não permanecemos nelas, elas passam. E a quarta consideração está nos versos de 3 a 4, tá? Que mostra que as provações são pedagógicas. Então, as provações têm lições para nós. Então, nós observamos, quando lemos esses 2 versículos, que nas provações da nossa vida, a nossa fé é testada para mostrar a nossa genuidade, né? Ou seja, mostrar se realmente essa fé é verdadeira. As provações da nossa fé, elas trabalham a favor de nós e não contra nós. Então, ela vem para nos ajudar. Nós observamos aí que através das provações que vem a perseverança, ou seja, a provação produz a perseverança. Então, a provação é a nosso favor. As provações, elas visam nos levar à maturidade, né? Ao crescimento. Paulo, falando aos Romanos, lá em Romanos 5, 3 a 5, ele fala assim, mostrando que a aprovação realmente nos leva à maturidade, que ela é pedagógica. Então ele diz lá em Romanos 5, 3 a 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então aí Paulo é bem clara nessa ideia de mostrar que a aprovação ela é pedagógica, ela veio para nos ensinar. Se nós observarmos, Abraão, ele em uma parte da sua vida agiu como um crente fraco, e nós dizemos que os crentes imaturos, eles sempre são impacientes. Então Abraão, na sua imaturidade, coabitou com Agar, gerou um filho fora da vontade de Deus. Moisés, na sua imaturidade, matou um egípcio, teve que fugir do Egito. Pedro, na sua imaturidade, quase matou o soldado romano chamado Malco. Então aí você vê que precisamos amadurecer espiritualmente. Abraão, Moisés e Pedro amadureceram, mas antes de amadurecer fizeram besteiras, né? Então aí nós dizemos que a maturidade ela não é alcançada apenas lendo livros, mas passando pelas provas. As provações, elas visam a glória de Deus. O próprio Tiago diz aí no verso 4, 3 e 4 aí dá essa ideia bem clara para nós, né? Então as provações visam a glória de Deus. Se a gente for olhar no contexto do Novo Testamento, nós observamos isso também. Podemos ver lá em João capítulo 9, o cego de nascença. Jesus disse que ele nasceu cego para que nele se manifestasse a glória de Deus. Isso é João 9. Lá em João 11,
Jesus falando de Lázaro, ele diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então Lázaro morreu, mas foi ressuscitado para a glória de Deus. Jó, após passar pelas provações, lá no capítulo 42, no verso 5, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então aí nós podemos observar, tá, que as provações elas servem para nos dar o amadurecimento espiritual, para nós amadurecermos espiritualmente. Então lembre sempre disso, tá? Como podemos transformar as provações em vitória, reconhecendo aí ou considerando, né, 3 considerações. Primeiro, que as provações são compatíveis com a fé cristã. Segundo, que as provações são variadas. Terceiro, que as provações são passageiras. Aí, quarto, que as provações são pedagógicas, traz ensinamentos. Então, observe o que Tiago diz no início do texto lido, do capítulo 2, do versículo 2, aliás, do nosso trecho, capítulo 1. Diz: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Que Deus abençoe, que você aproveite, tá, estes momentos para aprender de Deus e amadurecer espiritualmente.